senhores telespectadores. A bolsa ou a vida? Como sabem, isto era uma frase terrível, inventada pelo romantismo. Dizia-se que os malfeitores dos caminhos, quando se surdiam lá dentre as trevas dos pinhais, caíam sobre os viajantes e diziam: passa para cá, ou a bolsa ou ficas sem a vida. Bem, eu estou convencido que os malfeitores nunca disseram isso. Isto são os poetas românticos que inventaram. Eles não, os malfeitores não sabiam dizer frases bonitas, porque se soubessem, com certeza que não eram malfeitores. Mas o título para o programa vem de que a bolsa ou a vida é muito semelhante ao título exato, o título rigoroso deste programa, que devia ser A Bolsa e a Vida. A bolsa, que é uma das dimensões da alma portuense nos últimos séculos, e a vida espiritual, condensada e simbolizada por este mosteiro de franciscanos que está na nossa frente. Os franciscanos e a bolsa andaram sempre muito metidos, apesar, reparem, o São Francisco dizia exatamente: larga a bolsa, nada de dinheiro, as riquezas materiais não nos deixam entrar no reino dos céus. Bem, o que São Francisco dizia, e é verdade, a gente hoje tem que meditar na profunda verdade dessa mensagem, é que um homem tem de escolher entre dois caminhos: ter ou ser. Eu ou sou o que tenho, eu sou o que tenho, ou eu que não tenho nada, tenho o que sou, e nesse sentido considero-me um homem muito rico. São duas maneiras inteiramente diferentes de olhar para a vida. A gente ou é o que tem, é a nossa conta no banco, ou tem o que é o somatório das nossas qualidades. O São Francisco aparece, como sabem, as datas estão bem conhecidas, é no princípio do século XIII, exatamente no ano 1209. São Francisco aparece e disse: Cristo disse: toma a tua cruz, larga tudo, segue-me, e ele próprio despojou-se de tudo o que tinha, mas materialmente de tudo, despiu-se e foi para os bosques, porque dizia que naquela sociedade de gente rica, gente a viver dos dinheiros, a explorar os pobres, o século XIII, como sabem, passa-se pouco depois da primeira cruzada. A Itália está a fervilhar de dinheiro, há em toda a Europa Ocidental um rápido progresso económico, estão-se a erguer as catedrais a um mundo de ricos e de pobres, e sempre que os mundos se fazem de grandes extremos, de ricos e de pobres, surgem a ruptura e o franciscanismo, a explosão da ira, da santa ira de São Francisco de Assis. É uma revolta dos pobres da Itália contra os ricos que os oprimiam. É assim que nasce o franciscanismo. Bom, e porquê? São sempre mais os pobres do que os ricos. Os ricos são ricos, mas são poucos. E os pobres são pobres, mas são muitos. Acontece que a mensagem do São Francisco teve realmente um espantoso eco por todo o mundo. O movimento, já lhes disse, começa em 1209. Pois bem, passados apenas 7 anos, havia já em toda a Europa centenas de conventos franciscanos. E nesse ano de 1216, passados 7 anos, vieram aqui a Portugal dois irmãos franciscanos, que foram o São Gualter, daí as festas gualterianas de Guimarães, são bem bonitas, e o São Zacarias,
o São Zacarias foi a Coimbra e foi ele quem fez o primeiro conventinho de Coimbra. E mais, olhem, o São Zacarias esteve em Alenquer e fez aquele soberbo convento franciscano que nós lá vimos. Lembram-se? Aquele lindo convento franciscano. Isso deve-se à intercessão do frei, do irmão Zacarias, que veio a Portugal em 1216. Bom, e os conventos surgem por toda a parte em Portugal, é em Lisboa, é em Coimbra, é em Guimarães, é em Évora. E o Porto? O Porto, que andou sempre à frente, o Porto, que tinha aqui um porto de mar onde vinham navios de toda a Europa, com certeza que esta foi das primeiras terras de Portugal onde se ouviu falar desse santo, esse grande santo, que dizia que os pobrezinhos eram todos nossos irmãos, que até os animais, até os lobos dos caminhos eram nossos irmãos, que era preciso amar a natureza. Então, aqui, não duvido que aqui se falava nisso. Porque é que o Porto não esteve entre os primeiros a fazer um convento ao São Francisco? Isso é uma linda história. É uma linda história que os portuenses não sabem. O Porto esteve realmente entre os primeiros. Houve um rico mercador portuense, de quem eu nem sequer sei o nome, de quem ninguém no Porto já sabe o nome. Era um mercador rico, tinha trabalhado muito, tinha arranjado dinheiro e tinha comprado aqui, neste sítio, uma propriedade que se chamava a Redondela. O meu telespectador presta atenção ao lugar, repare, isto é aqui um monte, por ali vai uma rua, por ali vai outra, e isto faz assim uma colinazinha que era a Redondela. Bom, e esse mercador deu a Redondela aos frades de São Francisco para fazerem aqui, mesmo diante das águas do Douro, um lindo convento. Mas o senhor bispo começou a ouvir falar dos tais frades que diziam que não se pode ter nada, que Cristo, Nosso Senhor, era um pobrezinho que nada tinha, que era preciso renunciar até à camisa que se veste e andar a mendigar o pão de cada dia de porta em porta. Isso aqui no Porto, que era terra de gente rica, isso soava como subversivo. Isso era contra a ordem estabelecida. Dizer que a riqueza era o mal, quem inventou o dinheiro foi o Satanás. Como é que eles podiam vir dizer isso? Então, o senhor bispo e todo o clero da cidade perseguem os franciscanos. Vêm aqui, eles já tinham começado as obras, coitados, já estavam os primeiros muros, mas eles mandam os seus homens com alavancas, com pás de ferro, deitam tudo abaixo, pegam-lhe o fogo, querem matar os frades, felizmente Gaia é daquele lado, meteram-se dos barcos, fugiram para ali, mas mesmo assim 2 ainda ficaram gravemente feridos. Bom, e aqui a colina da Redondela ficou um pedaço de ruínas fumegantes, onde era rigorosamente proibido fazer fosse o que fosse. E o pobre mercador, pobre, ele era rico, antes disso era rico, o rico mercador que ofereceu a Redondela aos frades de São Francisco foi coberto de ferros, metido no fundo de um calabouço e lá acabou os seus dias. Hoje nem sequer lhe sabemos o nome. Essa guerra do bispo contra os frades durou, isto deve ter começado em 1216, vai pelos anos 20, chega aos anos 30, é em 1233 já, que vem um breve do Papa Gregório IX, que dá uma ordem terminante ao bispo.
porque entretanto tinha-se passado estes anos todos, já se sabia que os franciscanos não eram assim tão subversivos como se diziam. Não era por causa dos franciscanos que ia acabar a ordem capitalista que se estava a estabelecer no mundo. Os próprios franciscanos já admitiam ser donos de algumas coisinhas. Os franciscanos tinham começado pobres e nus, como quando nasceram, mas depois deram lá umas reformas e disseram, bom, cada um de nós não pode ser dono, mas a ordem, coletivamente, essa pode comprar. De maneira que, nessa altura, já começava a acontecer isto. Os fradinhos eram pobres, mas a ordem era rica. E os fradinhos estavam na ordem e podiam, portanto, comer à vontade, viver. Ora. Essa história da pobreza já era uma lenda heroica de que se falava. Eles continuam a chamar-se frades mendicantes, mas a verdade é que já levavam uma vida de frade. E nessa altura é o Papa, e prestavam grandes serviços, porque eles faziam muito bem. Eles curavam os mendigos, os leprosos, os ulcerados, a gente que andava com fome e com sede por esses caminhos. Eles entravam nos hospitais quando havia peste, nas vilas, toda a gente tinha medo. E os franciscanos iam lá e amorosamente recebiam nos braços o último suspiro dos agonizantes. É verdade, os franciscanos trouxeram uma brisa de amor a um mundo que estava cheio de egoísmo. Bom, e em 1233, finalmente, os bispos do Porto, intimados pelo Papa de Roma, permitiram que os frades começassem na tal colina da Redondela, aqui, a fazer o seu convento. Convento dos Frades de São Francisco, eu já vos não posso mostrar, ninguém o pode mostrar, porque a soldadesca, durante as guerras liberais, exatamente no dia 24 de julho de 1832, eu digo-lhes este dia porque este dia é um dia famoso para Lisboa, é um dia glorioso em Lisboa. No 24 de julho de 1832, as tropas liberais entram em Lisboa, mas no mesmo dia 24 de julho de 1832, as tropas liberais aqui no Porto, como é que eu ia dizer isto agora? O que aconteceu é que aqui havia um enorme convento dos franciscanos, e nesse dia o convento pegou fogo, ardeu completamente e ficaram só a erguer-se para o céu os muros chamuscados. Os soldados liberais entravam na cidade, vinham revoltados, indignados, porque tinha havido a ação de Ponte Ferreira, em que eles tinham sido mal sucedidos, e furiosos passaram ali pelo convento, onde aliás havia um quartel, estava lá Caçadores 5, mas nunca se soube ao certo como é que o convento ardeu. Bom, eu digo-lhes, há duas teses. Os soldados liberais disseram que foram os frades miguelistas. Os frades miguelistas pegaram por raiva fogo ao seu próprio convento. E os frades miguelistas disseram que foram os soldados liberais. Os soldados liberais pegaram por raiva fogo ao seu próprio quartel. E é verdade, exatamente como em todos os crimes políticos. A verdade nunca se aclarou. Só sabemos uma coisa. Esse magnífico convento, em que morava metade da história do Porto, no dia 24 de julho de 1832, ficou reduzido a um grande mar de escombros. E assim esteve anos, porque, apesar de tudo, os portuenses respeitavam muito este lugar. Era um lugar sagrado. Era aqui à beira-rio, aqui
Era aqui que matavam a fome os homens que vinham de longe. Era aqui que desembarcavam dos navios os homens que vinham com peste. Era aqui a sede do bem-fazer. Era o hospital dos peregrinos. Era a pousada dos viandantes. E os portuenses guardaram um respeito temeroso, religioso àquelas ruínas. Até que, porque tudo tem um até que, passados 9 anos, a Associação Comercial Portuense, a Associação Comercial Portuense era a Associação dos Mercadores, era uma associação igualmente respeitável. Era a associação que, pode-se dizer, que tinha feito o Porto. O Porto é a cidade dos mercadores, dos homens que saíam da Barra, que iam até ao Mar do Norte, que vendiam, que compravam, que voltavam, gente do povo, gente rija, valente. Essa gente que tinha feito, em grande parte, o convento. Era essa gente que tinha feito a igreja, a soberba igreja do convento. E essa gente, a Associação Comercial, só não tinham sede. Eles não tinham sede por uma razão. Todo o dinheiro que ganhavam era para empatar ali no convento de São Francisco e na igreja do convento de São Francisco. Então, escreveram ao rei e disseram, aliás, à rainha, nós não temos sede, está ali o convento queimado, aquilo assim não serve para nada, pedimos a vossa majestade que nos dê aquelas ruínas para a gente fazer ali a nossa sede. A rainha concordou, isto concorda, e é assim que, sob os alicerces do convento de São Francisco, que tinha sido a própria vida espiritual do Porto, se vai construir o magnífico Palácio da Bolsa. O Palácio da Bolsa, que representa a vida nos tempos modernos e que é o que hoje lá está. O Palácio da Bolsa é a transformação pelo tempo do convento de São Francisco. Mas do convento de São Francisco nem tudo ardeu. Nem tudo ardeu. A igreja, nesse dia terrível de 24 de julho, foi poupada pelas chamas. E ainda bem que foi, porque eu acho que aquela igreja é o último milagre do São Francisco. Vamos entrar lá dentro. Como veem, toda a igreja parece um tesouro. Isto foi o resultado daquela pobreza inicial dos frades de São Francisco, que nem a camisa tinham o direito de possuir, pois elas encamisaram de ouro toda a sua igreja do Porto. É uma obra espantosa, talvez seja o mais deslumbrante monumento de talha que existe em Portugal. Isto tem muito a dizer. Eu devo dizer que a igreja tem 8 capelas e cada uma das capelas merecia um programa. É claro que eu não tenho tempo para isso. Chama a atenção para esta que está na nossa frente. E isto é uma boa altura. Exatamente nesta altura o sol está a apontar para a figura deitada do Gessé. Bom, o que é aquilo? Aquele altar é uma coisa do século XVII. Não é. Aquilo já é espantoso, mas aquilo já é do século XVIII. Espantoso por isto. A árvore de Gessé é uma árvore genealógica em que põe o Gessé deitado e depois da barriga do Gessé nascem assim umas grandes raízes que dão os troncos. Ora, o Gessé, imaginem, era o pai do rei David. Lá está o rei David a tocar a harpa. E o rei David era o pai do rei Salomão. E o rei Salomão era o pai de não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E em suma, em 8º grau, vamos dar ao São José. Como o São José estava casado com Maria, e Maria é a mãe de Jesus Cristo,
segue-se que Jesus Cristo era fidalgo. E fidalgo de estirpe real. Bom, claro, como calculam, uma história destas é inventada no feudalismo, porque no feudalismo, quem não fosse fidalgo não era ninguém. E, portanto, é no século XII que aparecem as primeiras árvores de Jessé. Ali está uma das últimas. Só que, aí pelo século XIV, começa a aparecer uma outra ideia. É a ideia da Imaculada Conceição. Uma ideia muito importante em Portugal. A Imaculada Conceição. Quer dizer, a Virgem Maria deu vida a seu filho Jesus, a quem chamaram Cristo, sem pecado original. E Jesus nasce sobrenaturalmente e o seu verdadeiro pai é Deus, é o Espírito Santo. Sendo assim, não adianta nada que o José tenha sido o 8º avô do pobre carpinteiro José, porque o carpinteiro José não é o pai carnal de Jesus Cristo. Deixaram de fazer árvores, mais um pouco por toda a parte, picaram-nas, estragaram-nas. Olha, havia uma lindíssima em Guimarães, foi toda picada pelos frades. Mas aqui no Porto, estes burgueses aqui de São Francisco, da Ordem Terceira, não iam em novidades, eram muito conservadores. Gostavam da árvore de Jessé, daqueles reizinhos todos, uns por aí acima, lá estão eles todos, lá está o São José com a Açucena, em cima do São José lá está Nossa Senhora, e remediaram teologicamente o caso, pondo por cima de Nossa Senhora a pomba do Espírito Santo. É muito curioso este monumento, por isto, pelo que representa de anacronismo e de combinação de ideias, a força da tradição, do dogma contra o dogma. Mas olhem um outro altar de que eu também lhes queria falar. É o altar da Senhora da Rosa. Senhora da Rosa, veem aqui uma imagem da Virgem que tem realmente no colo uma rosa branca. Isto é uma têmpera, chama-se isto uma têmpera. É pintado a têmpera sobre o próprio estuque. E é obra de um pintor italiano, Antonio Florentino, que era o pintor pessoal do rei Dom João I. Ora, como o rei Dom João I casou aqui nesta igreja, pensa-se que esta têmpera representa o casamento do rei. Reparem, está realmente aqui, estão dois orantes, um homem e uma mulher, ele pode perfeitamente ser o rei Dom João I, é parecido com o retrato que conhecemos dele, ela é a Filipa de Lencastre, está a beijar o pé do menino. E porque é que esta obra absolutamente preciosa da história portuguesa está neste estado desgraçado? Bom, devo dizer que o Estado mandou aqui uns técnicos de pintura do Instituto José de Figueiredo e começaram aqui a mexer e a repintar e tal, para restaurar isto. Só que chegaram a certa altura e chegaram a uma conclusão terrível. Imaginem que a Nossa Senhora, em vez de 2 olhos, tem 4. Tem 4 olhos, 4. Quais é que são os verdadeiros? É os de cima ou é os de baixo? Bom, aí os nossos técnicos sentiram-se muito atrapalhados e pediram instruções ao governo e foram para Lisboa. Suspenderam, ou adiaram, ou cancelaram, ou procrastinaram, ou não sei o quê, nunca mais cá puseram os pés. Bom, estou a contar isto porque isto é absolutamente um escândalo. É uma vergonha que uma das pinturas mais preciosas da história de Portugal, que representa o grande herói de Aljubarrota,
com a sua doce companheira inglesa, aqui, joelhados aos pés da Senhora da Rosa, a rosa da casa de Lencastre, que era vermelha, mas aqui, por causa do casamento, até se fez branca, e está nesta ruína miserável. Olhem, nem os tacos souberam retirar. Quando é que isto vai acabar? Quando é que os tais técnicos voltam? E quando é que isto é restaurado? Queria acabar dizendo que esta Igreja de São Francisco pode-se considerar o último milagre do São Francisco. Eu não vou agora entrar nessa discussão teológica complicada, se há milagres, se não há milagres. Agora lá que isto foi milagre, foi. Não me digam que não foi. Isto estava abandonado. Serviu de cavalariça, serviu de estrebaria, serviu de armazém, serviu de tudo. Estava tudo aos cacos e a venerável Ordem Terceira de São Francisco do Porto, sem que o Estado entrasse nem com meio tostão, restaurou tudo isto e mantém isto hoje aberto ao público. Entram aqui perto de 100 mil turistas por ano. Naturalmente pagam as entradas. E com as entradas que eles pagam, entradas que não são muito, não é muito caro. É 400 escudos. Em qualquer outro edifício paga-se muito mais. Com isso é possível manter tudo isto limpo, guardado, restaurado, vigiado, e este espantoso monumento ressuscitou das suas próprias cinzas.